que tal estudar medicina no exterior? Você sabia que existe medicina fora do Brasil, com preço acessível, qualidade de ensino e ingresso facilitado? Isso mesmo, nós viemos para o Paraguai e estudamos na Unida. Aqui encontramos ingresso facilitado sem vestibular, preço acessível, ensino de excelência em uma carreira acreditada, qualidade de vida a baixo custo e continuamos perto do Brasil. Essa é uma das inúmeras propagandas na internet que faculdades na América do Sul fazem para atrair estudantes do Brasil. São muitos deles, na verdade milhares, que sonham em estudar medicina, mas não conseguem arcar com mensalidades entre 6 e 10 mil reais no Brasil, e estão se aventurando em países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina. O que atrai esses estudantes, além do valor do curso, é o fato de não precisar de vestibular para ingressar nas instituições de ensino. O número de brasileiros que resolveu seguir este caminho cresceu bastante nos últimos anos. Para se ter uma ideia, hoje, quase 70 mil estão matriculados em faculdades de medicina nos países vizinhos. O grande problema é que parte dessas instituições não tem habilitação para oferecer o curso ou possui estruturas precárias de ensino. Mas como vivem esses brasileiros? Quais os perrengues que passam durante a vida universitária? E quanto ao futuro na profissão dentro do Brasil? A repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli, preparou um especial que será publicado nesta quarta-feira no portal do Estadão. Ela foi até Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil, conhecer os brasileiros que lá estudam e conta pra gente os bastidores dessa grande reportagem. Tudo bem, Fabi? Olá, tudo bem, e você, Gustavo? Também, tudo certo. Bom, você visitou então o Paraguai, né, Pedro Juan Cabaleiro, um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros, né, para cursar medicina. E eu queria saber por que os brasileiros estão optando, além, claro, do Paraguai, países como Bolívia e Argentina para estudar medicina. Acho que é importante a gente contextualizar que esses 3 países têm recebido uma migração muito expressiva de brasileiros. Na nossa reportagem, na nossa apuração, a gente levantou que já são 65 mil brasileiros estudando medicina nas universidades desses 3 países. E as 2 principais razões pelas quais eles estão migrando, a primeira é o custo, né? A gente apurou que nessas faculdades, principalmente da Bolívia e do Paraguai, a mensalidade fica em torno de 700 a 1.500 reais é a média, então assim, é um valor muito menor do que no Brasil. No Brasil, dificilmente uma faculdade de medicina vai ter mensalidade inferior a 5 mil reais. Então eles contam que eles mudando para lá, pagando mensalidade, aluguel e todo o custo de vida, não chega nem a metade do que seria uma mensalidade de medicina aqui no Brasil. Fica tão alto que se a gente estudar no Brasil, entendeu? Por isso que mais incentivou foi o custo, né, que era mais E a outra razão é a dificuldade de ingressar nas faculdades brasileiras por conta da alta concorrência do processo seletivo do vestibular. Na reportagem a gente até traz um dado do MEC que mostra que anualmente as faculdades privadas e públicas no Brasil oferecem 35 mil vagas de medicina nos vestibulares e o número de inscritos é de mais de 1 milhão. Então, assim, muita gente fica de fora. Qual é o perfil desse estudante brasileiro que está indo estudar, seja no Paraguai, na Bolívia ou também na Argentina, a medicina? É de classe média ou você encontra de todas as classes? Mais de todas as classes. É um pouco diferente do que a gente vê aqui, por ser um curso muito difícil e também muito caro, né? Os alunos de medicina no Brasil costumam ser de classe mais alta. Lá a gente encontra muita gente de todas as regiões do país, norte, nordeste, pessoas mais humildes que às vezes até trabalham em outros turnos para conseguir pagar a mensalidade da faculdade lá, mesmo o valor da mensalidade sendo super pequeno, assim, né, em comparação com os valores brasileiros. E mesmo em relação à idade, né, que a gente vê aqui, no geral, os universitários são, na sua maioria, aí, muito jovens, que acabaram de sair do ensino médio ou na casa dos 20 e poucos anos. Lá tem muita gente que já é um pouco mais velha, 30 e poucos, 40 anos, que às vezes até já eram formados em outra profissão. Farmácia no Brasil, né? E eu fiz estágio um certo tempo no hospital, eu fazia
estágio em hemodiálise, mas como farmácia, sabe? Na faculdade de farmácia. E eu acabava acompanhando alguns procedimentos médicos nesse setor de hemodiálise, sabe? E foi onde eu fui, tipo assim... Muitos na área da saúde, então, assim, eu conversei com biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos que já tinham essa formação, trabalhavam na área, mas que tinham o sonho de ser médicos. E aí, migraram para lá, né, porque era a única forma de conseguir. Então, o perfil é bem... Eu acredito que seja bem mais diverso do que o que a gente encontra nas faculdades brasileiras. Você visitou algumas das faculdades lá em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura dessas faculdades, né? Se de fato são adequadas ou não pro curso de medicina. Então, só para a gente ter uma ideia assim, da dimensão do que esse mercado de faculdades de medicina representa assim, né, nessa região da fronteira, que é de Pedro Juan Cabaleiro, que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a cidade tem 116 mil habitantes e já tem 9 faculdades de medicina. Nossa. Então é muita coisa. E o que eu observei visitando as faculdades, dessas 9 eu consegui visitar 6, a maioria delas não tem a estrutura, assim, ideal para um curso de medicina, né? Então, muitas não têm laboratórios adequados. A gente foi em algumas que nem tem, ou não tem laboratório de anatomia, ou se tem, não tem cadáver, o corpo, que é primordial para o estudo de anatomia nos primeiros anos da faculdade. Ou seja, os ossos para estudar. Não temos uma morgue adequada. Há morgue, mas não há cadáveres. Como é que nós vamos estudar? Estamos estudando através de atlas. Como é que você pode estudar? As bibliotecas também têm poucos exemplares de livros, mas é importante deixar claro também que na região tem algumas faculdades que são mais antigas, mais tradicionais, que têm uma estrutura um pouco melhor. Então, embora as mais novatas, né, as que foram abertas nesses últimos anos para atender um pouco desse boom de estudantes brasileiros, essas mais novatas sejam um pouco mais precárias, digamos assim, tem 2 ali na região que tem um selo de excelência do governo paraguaio e que tem uma estrutura um pouco melhor. Mas as demais têm uma estrutura assim que deixa a desejar, né, para falar o mínimo. Tem uma, inclusive, que a gente visitou, que ela já tem 200 alunos. Ela foi aberta em outubro de 2018 e ela nem sequer tem a habilitação do governo paraguaio para funcionar. Então, ela está irregular. Se ela continuar assim, inclusive, os alunos formados lá não vão ter nem direito a tirar o diploma, porque a faculdade não é reconhecida. Sim. Mas o que costuma acontecer muito lá, que é uma legislação que me parece um pouco mais frouxa, é que tem muita faculdade que faz isso. Abre, coloca os alunos, vai dando as aulas e vai correr atrás da documentação depois. E muitas vezes consegue. Para cá, da Sul-Americana, eu não sabia que não tinha o CONES. Eu não sabia. Depois que a gente começou a entrar no curso, já no meio do ano que começou a sair os trâmites. Essa faculdade mesmo, que não tem habilitação, o campus dela ele foi montado numa rua de terra, num galpão de lata, que é super quente, só tem algumas salas de aula improvisadas, não tem laboratório ainda, né, que eu falei que não tem laboratório de anatomia, tem só alguns objetos que simulam alguns órgãos, né? Essa é a situação. Essa foi a pior situação que a gente encontrou. Nessas 9 faculdades da fronteira, mais de 90% dos alunos são brasileiros. Você falou que é uma cidade de 116 mil habitantes. De repente chega, 12 mil brasileiros, 15 mil brasileiros na cidade. Muda toda a rotina dessa cidade. Sim. E também imagino que a cidade se adapte a esses brasileiros, né? É bem visível, assim, mesmo acho que para quem chegasse na cidade e não soubesse desse movimento migratório, desse aumento de faculdade de medicina, já perceberia alguma coisa, porque a gente andando pela cidade, uma das coisas que chamou a atenção foram restaurantes e lanchonetes. Então, assim, passando numa rua, a gente viu uma lanchonete que chama Território da Coxinha, que é o quitute mais típico da nossa culinária. Então, assim, é óbvio que tinha alguma influência. Aí tem, perto das faculdades, também tem essas barracas que às vezes vendem alimentos ou bebidas, né? A gente viu também pastel, os preços fixados em reais, embora a moeda lá no Paraguai seja o Guarani.
E tem um restaurante lá que chama Restaurante do Faustão, comida brasileira. E então, realmente é impressionante, assim, que você vê que está se tornando meio que uma cidade universitária e totalmente dominada, assim, por questões brasileiras. Tem muito prédio novo sendo construído, geralmente para ser república de estudante ou mesmo para faculdade. A gente viu um prédio lá sendo construído que a placa estava: alugamos para a universidade. Já tem salas e laboratórios. Tipo, o prédio só tinha um esqueleto. Sim. E já estava pensando na finalidade dele justamente por causa disso, porque as faculdades estão abrindo mais e mais vagas e precisam de prédios, assim. Então, que é ainda mais curioso ser em Pedro Juan Caballero, porque Pedro Juan Caballero é conhecido, assim, até internacionalmente, como uma cidade que é corredor do tráfico de drogas. Sim. Essa realidade de cidade universitária se mistura um pouco com uma série de situações de barbárie que são comuns em qualquer situação dominada, assim, em qualquer situação que há um domínio muito grande do crime organizado. Então, ali na fronteira tem muito assassinato. É engraçado porque a gente achou que fosse uma cidade, assim, que tivesse uma sensação mais de risco, mas as pessoas que moram lá, inclusive os estudantes, falam: a gente não tem medo porque aqui a morte tem CPF. Tipo, eles falam isso, sabe? Ou seja, só morre quem está envolvido com alguma coisa. Mesmo não tem perigo algum. A gente tem até uma segurança extra. Você está na rua, você precisa de alguma coisa, você pode chegar num policial e falar: olha, sou estudante, eles até te encaminham, te ajudam. Mas ainda assim é uma situação um pouco desconfortável, porque todo mundo anda armado na cidade, os seguranças de qualquer lojinha tem, sei lá, um fuzil, sabe? Então, essa é a situação. Imagino que você ouviu algumas histórias curiosas desses estudantes, até porque, né, muita gente deixou a família no Brasil. A gente sabe que às vezes a família está aqui no Brasil trabalhando, sei lá, 20 horas por dia para poder mandar dinheiro para esse estudante. Exatamente. Né? Eu imagino que isso seja uma coisa corriqueira lá, né? Sim, tem muitas histórias interessantes. Acho que essa situação que você citou é bem comum, de jovens que vão... E a família envia dinheiro, porque como o curso na maioria das vezes é integral, nem sempre dá para trabalhar, né? A não ser que seja alguma coisa, tipo um bico e tal. Mas tem outras situações ainda mais curiosas, que uma das que a gente cita na matéria, que é um pai e um filho que migraram juntos com a família toda para fazer medicina. O pai já tem mais de 40 anos, o filho tem 21. E o pai sempre teve o sonho de fazer medicina. Quando o filho chegou na idade de prestar vestibular, eles são de Rondônia, e aí eles decidiram, eles ficaram sabendo, tinham amigos que tinham estudado no Paraguai, ficaram sabendo que a mensalidade era baixa, foi a família toda para Pedro Juan Caballero. Pai e filho são alunos da mesma sala e criaram um churrasquinho, assim, um espetinho para vender à noite para pagar a faculdade. Aí eu montei um espetinho, eu vendo espetinho à noite, a minha esposa faz bolo, faz depilação, o meu filho de 14 anos vende bolo todo dia na rua e a gente vende espetinho à noite, na média de... Então tem essa história, tem uma outra também de dois irmãos, né? Uma mulher e um rapaz, que ela também já tem quase 40 anos, é formada em economia e design de interiores. Aí o irmão que é mais novo, queria fazer medicina na fronteira. Aí os pais falaram: não, sua irmã vai com você para cuidar de você, porque a região da fronteira é muito perigosa. E aí os dois foram e ela também começou a fazer medicina, e são da mesma sala também. Muito novo, com 17 anos, falou: não vamos deixar um menino na fronteira, porque o que passam pra gente que aqui é muito perigoso. Você acompanha que eu pago tua faculdade. Resolvi vir para acompanhar. E aqui os mitos de perigo, não tem nada disso. Aqui é bem tranquilo, até mais tranquilo que outras cidades. A faculdade é uma faculdade muito boa. Nós temos bastante aula prática. Tem gente que já foi modelo internacional, tem gente que já teve todas as profissões possíveis. Então, assim, tem muita história que a gente, assim, inusitada mesmo, sabe?
Mas vocês também tiveram acesso a um relatório, né, que foi produzido pelo Consulado Brasileiro, né, pelo MEC, sobre as situações que ocorrem nesses países com os estudantes brasileiros, né? Tem denúncia de abuso sexual. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, essa preocupação em relação à estadia dos estudantes brasileiros lá. O MEC percebeu, por causa dessas cifras gigantes de brasileiros migrando para fora, o MEC pediu para o Itamaraty acionar os consulados do Brasil nesses 3 países, Argentina, Bolívia e Paraguai, fazer um relatório sobre as condições dos estudantes brasileiros de medicina nessas localidades. E eles relatam, como você disse, assim, tem problemas de todas as esferas. Então tem tanto a questão, nesse relatório fica muito claro essas deficiências no sistema de ensino, faculdade sem laboratório, falta de professor, dificuldade para emissão de diploma ao final do curso, mas também tem essas outras questões das dificuldades que os brasileiros têm com o próprio idioma espanhol, porque muitos vão para lá sem falar nada, achando que vão se virar só no portunhol. Tem, no caso de uma faculdade, né, de professor denunciado por abuso sexual. Tem também algumas situações, assim, de abuso das faculdades em relação aos custos. Então, tem alguns relatos de, por exemplo, se você só pode fazer, sei lá, a prova de recuperação se você pagar tanto, ou só vai emitir um documento se você pagar tanto. Então, fica aquela situação de que a mensalidade é mais barata, mas às vezes nos outros custos de emissões de documentos o aluno fica meio refém desse sistema, né? No Brasil você tem que pagar e paga caro. Tudo é pago. Então, é o que eu digo sempre a eles, os alunos, se procuraram Pedro Juan, é porque a cidade oferece facilidades econômicas. Né? Eu tenho gente do Belém do Pará até o Rio Grande do Sul, né? De todos os lados do Brasil. E são pessoas, a grande maioria, pessoas que lutam. Como ele está numa condição mais frágil por ser um estrangeiro, ele fica sem muito poder ali de reclamação e tal. Em várias outras cidades da Bolívia, do Paraguai e um pouco da Argentina, tem esse mesmo cenário também. E aí eu fico imaginando, né, depois que esses estudantes se formam e tem o sonho, obviamente, de retornar ao Brasil e exercer a sua função, né, ser médico aqui no Brasil. Quais são os percalços, quais as dificuldades até chegar o momento que eles conseguem de fato atuar como médicos aqui no Brasil, Fabi? Para eles poderem atuar no Brasil, eles têm que passar pela revalidação de diploma, né? No Brasil, a principal porta para revalidar é o exame Revalida, que é feito pelo Ministério da Educação. As universidades federais também podem fazer seus processos autônomos, mas a maioria adere a esse sistema federal, que é o sistema do Revalida, que é uma prova feita em 2 fases. A primeira fase é teórica e a segunda é prática. Só que a gente levantou alguns números que mostram que, embora o número de inscritos no exame Revalida nos últimos anos tenha saltado de 200 e pouco para mais de 4 mil brasileiros estão tentando revalidar o diploma entre 2011 e 2017, a taxa de aprovação nesse exame está só em 19%. Nossa, muito pouco. Então, só do total de brasileiros que tentaram revalidar o diploma nesse período de 2011 a 2017, só 1 em cada 5 conseguiram revalidar, e só assim para trabalhar no Brasil. A definição do Revalida. Aí você não sabe se você faz um curso preparatório, porque você não sabe nem se vai ter a prova. E esses cursos preparatórios são caros, custa média. O programa Mais Médicos era uma segunda esperança de muitos deles, porque não, por conta desse caráter emergencial de enviar médicos para as áreas mais pobres, não precisava ter a revalidação. Mas o programa Mais Médicos, na atual gestão, assim, foi esvaziado, né? Porque a atual gestão tem uma posição diferente sobre esse programa, já lançou um Médicos pelo Brasil. Destinar aos mais pobres, profissionais, entre aspas, sem qualquer garantia de que eles sejam realmente razoáveis profissionais, no mínimo? Por conta dessas mudanças no programa Mais Médicos, não tem muito mais essa possibilidade dos médicos formados no exterior de atuarem no Brasil enquanto não passam no Revalida. Outro problema é que a última edição do exame Revalida foi realizada em 2017. Então, desde então, por uma série de problemas no MEC, o exame não foi realizado, então todo mundo que se formou de lá para cá está simplesmente sem ter o que fazer. Então, a gente entrevistou pessoas que
Tem gente que fica no Paraguai enquanto isso, porque como eles têm o diploma de lá, eles podem atuar como médicos lá. O nosso diploma é válido em qualquer país do Mercosul. Tem gente que está trabalhando, a gente entrevistou um rapaz formado em 2017 que está trabalhando como assistente administrativo no Brasil, porque não tem como trabalhar como médico. Desde 2017 parado, eu trabalho como na parte administrativa, não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu trabalho no setor administrativo da Secretaria de Saúde, mas nada relacionado à minha área. Então, entendeu? A situação assim é de muita incerteza e angústia, porque além da dificuldade do exame em si, no momento eles não sabem nem a previsão de quando vai ter uma outra prova para eles tentarem revalidar, né? É verdade. Bom, esta Fabiana Cambricoli, repórter do Estadão, que fez essa matéria, contando um pouco mais aí da vida dos estudantes de medicina brasileiros que estão estudando medicina em nossos países vizinhos. A gente falou mais do Paraguai, mas ela também apurou sobre estudantes que estão na Bolívia, na Argentina. Vale lembrar também que mais informações, aliás, muito mais informações, você terá daqui a pouco no estadão.com.br. A matéria vai sair completa para vocês no nosso portal. Fabi, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. E eu que agradeço, Gustavo. Obrigada. Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.